ainda não está à disposição, mas tem uma boa notícia, o Carrascal pode fazer a estreia dele com a camisa do Flamengo. Tudo bem, será a estreia dele, a gente não sabe como que vai ser, tem pouco tempo de treinamento com os novos companheiros, mas é um jogador de seleção colombiana, com certeza vai agregar de alguma forma. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje vamos acompanhar as últimas notícias, as últimas novidades sobre o Mengão, né, que enfrenta o Mirassol no Maracanã. O jogo será sábado, mais conhecido também como amanhã, então o Flamengo volta a campo após a eliminação, né, para o Atlético Mineiro. Venceu, porém acabou sendo eliminado nos pênaltis, então tem esse jogo aí complicado contra o Mirassol. O Mirassol é um time assim que faz uma grande temporada, né, surpreendendo muita gente e vai até estrear ali um uniforme novo em homenagem ali à seleção brasileira e também à atleta lá no Maracanã. Bem legal, vai ser bem bonito o uniforme do Mirassol, porém o Mengão certamente vai entrar com tudo para garantir esses 3 pontos e deixar para trás a derrota, né, a desclassificação, a eliminação do meio de semana. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, ver tudo que a imprensa falou, os bastidores do Flamengo e também o que esperar daqui em diante após essa eliminação. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Entendeu? É, ele é maravilhoso. Na hora do gol, o Tietchan deu muita pancada na eles cabeça. conhecem. Olha aí, vamos lá. Após a eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo voltou o foco pro Campeonato Brasileiro. O time encara o Mirassol amanhã no Maracanã. A gente vai ver a preparação do time. Na volta o Vene comenta como deve vir essa partida amanhã e também os desfalques, né, Vene? Cadê? O Flamengo já está com foco na principal competição que almeja esse ano, o Campeonato Brasileiro. Sem tempo para lamentar a eliminação, o time já começou a preparação para enfrentar o Mirassol no Maracanã neste sábado. La verdad que los resultados no han sido los mejores, pero es verdad que te encuentras un buen grupo, un grupo de compañeros muy bueno en el que te tratan con mucho cariño. La acogida por parte de todo el club está siendo muy buena, así que muy agradecido. La afición igual, la afición transmite un cariño inmenso. O rubro-negro é o primeiro colocado com 37 pontos, os mesmos que o Cruzeiro, mas tem a vantagem no saldo de gols. No entanto, para se manter na ponta, precisa de uma vitória em casa. E terá pela frente o 6º melhor visitante do Brasileirão. Em 8 jogos, o Mirassol somou 10 pontos, com 2 vitórias e 4 empates, tendo um aproveitamento de 41,7%. Por outro lado, o Flamengo é o melhor mandante da Série A, com 85,2% de aproveitamento. São 7 vitórias e 2 empates, somando 23 dos 27 pontos em disputa. Em 16 partidas, o rubro-negro tem apenas 2 derrotas. Para o duelo, Felipe Luiz ainda deve apostar em Wallaciano no ataque. Recebi bastante mensagens positivas, torcedor dos meus familiares. Eu acho que isso só serve de aprendizado para mim e eu vou continuar trabalhando, que eu sei que eu posso melhorar a cada dia. Eu treino bastante, todo dia eu treino pênalti. Eu acho que isso é natural do futebol. Tem momentos que a gente vai perder, tem momentos que a gente vai fazer. E eu vou continuar treinando e se tiver outra decisão e eu estiver confiante, eu vou pedir para bater. Que é natural do futebol, um jogador quando está confiante tem decisões de bater o pênalti e ajudar o time. Um desfalque é certo para o time. Jorginho, que levou o 3º cartão amarelo contra o Ceará. E há chances de Carrascal ter oportunidade na equipe. Este será o primeiro confronto oficial entre Flamengo e Mirassol, considerando todas as competições. E só o que o rubro-negro precisa agora é vencer para continuar na ponta da tabela. Muito bem, Vene Casagrande. Vamos tentar raciocinar aí qual deve ser o Flamengo que vai encontrar o Mirassol? Ou você já tem informação? Não tem como ter, até porque, Fernandinho, o Flamengo treina nessa tarde. E será, de fato, o único treino do Flamengo pós-eliminação na Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo jogou quarta, viajou e ontem teve reapresentação. Quem jogou titular fez aquele trabalho regenerativo, ou seja, não foi um treinamento propriamente dito. E hoje, com todos os jogadores à disposição, o Felipe Luiz vai montar a equipe dele na parte da tarde. Para mim, o pior desfalque é esse aí que a Alcilene citou no finzinho do VT, é o Jorginho. Hoje não tem ninguém que faça o que o Jorginho faz atualmente no meio de campo do Flamengo. Já tem a ausência do Pulgar, que a gente sabe que vai ficar um longo período A gente ausente. Fala até no mercado, Pois né, é, Vene? Porque ele é um cara acima da média. Exatamente, é acima da média. O Jorginho, assim, hoje ninguém faz. E aí fica a dúvida de como ele vai montar esse meio de campo do Flamengo. Alan e Everton Araújo não seria o ideal. Na minha concepção, não seria o ideal. Porque, assim, quem vai sair mais pro jogo? São dois jogadores com características extremamente defensivas.
de marcação, ainda mais o Everton Araújo. Então, assim, esse vai ser o maior desfalque. De La Cruz ainda não está à disposição, mas tem uma boa notícia. O Carrascal pode fazer a estreia dele com a camisa do Flamengo. Tudo bem, será a estreia dele, a gente não sabe como que vai ser, tem pouco tempo de treinamento com os novos companheiros, mas é um jogador de seleção colombiana, com certeza vai agregar de alguma forma. Acho que o Saúl ainda não está na sua melhor forma física, tanto é que nos jogos ele não vem apresentando boas partidas, vem entrando mal, fica a dúvida se a forma como ele tem jogado, a função é a ideal, mas o Felipe Luiz é que está treinando no dia a dia, então ele que está observando, ele sabe o que é melhor para a equipe dele. Eu ia te perguntar isso, Venê, porque assim, a gente estava trocando ideia aqui, eu acho que uma equipe como o Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, que agora vai ter a Libertadores como foco total também depois da saída da Copa do Brasil, ter Alan e Everton Araújo como volantes, para mim são as posições mais importantes do futebol, eu acho que eles não acompanham o nível do que é o Flamengo, em todas as outras posições. Então, assim, quando você perde o Jorginho, ter o Alan e ter o Everton Araújo, você tem um decréscimo muito grande de qualidade no seu meio-campo. Com todo respeito a esses jogadores que jogariam em 80% dos clubes no Brasil. Só que para um Flamengo que quer ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhar a Libertadores, eu acho que o Flamengo deveria contratar um volante mais qualificado para suprir essa ausência. Primeiro, do Pulgar, que infelizmente se machucou, sim, do De La Cruz, que é uma incógnita, porque o De La Cruz poderia fazer essa função, mas é uma incógnita, e eu não sei como o Flamengo enxerga o Saúl, porque o Saúl já jogou em alguns momentos como segundo homem, como um jogador que sai mais de trás, né, para fazer o jogo andar. Então a pergunta que eu ia fazer pro Vene é essa: como que o Flamengo enxerga o Saúl? Porque se o Flamengo não enxergar o Saúl como um segundo volante, cara, o Flamengo deveria ir ao mercado. Então, enxerga para suprir a ausência do Gerson. Então a diretoria entende que já foi um volante, mas que na boa temporada que fez, já estava bem Tanto bem é que ele vem né, entrando nessa função e até agora ele não está rendendo. Mas fica a dúvida, ele não está rendendo por conta da parte física, que o Felipe Luiz sempre deixou claro que ele ainda não chegou ao seu auge fisicamente, a sua melhor forma fisicamente, ele ainda está buscando isso. Agora fica a dúvida se ele não está rendendo por conta da parte física ou pela função que ele vem fazendo em campo. Mas te respondendo, o Saúl ele chega para suprir a saída do Gerson, para fazer o que o Gerson fazia. Óbvio, são jogadores que, assim, eu acho que o Gerson está acima, na minha concepção. Não dá para você cobrar do Saúl agora, nesse primeiro momento, que ele acabou de chegar. Né? Você não tá vendo ele ainda. Exatamente. Normal. E óbvio que em determinado momento o Gerson também passou por uma má fase. Lembra não que em um protesto no aeroporto teve até um torcedor falando pro Gerson: ô Gerson, tá achando que você é o De Bruyne? Muita marra, pouco futebol, não sei o quê. Eu nem lembrava disso. Mas teve essa cobrança agora em cima do Gerson. Mas aí o Gerson deu a volta por cima. Eu acho que o Saúl ainda vai render com a camisa do Flamengo. Mas olha aqui, o Flamengo vai ao mercado mais essa Para buscar volante, não. Não. Pra buscar vai. E vai para trazer o quê? Não vai para buscar volante? Não vai. O Flamengo está em busca de um atacante não. e um goleiro. O goleiro, te respondendo... O quê? Atacante para fazer o que o Pedro faz, mas com características diferentes. Sim. Tá? É aquele centroavante com mais... Mobilidade, que marca mais, sabe? O Pedro não é esse jogador, atualmente de fato não é. Mas beleza, olha aqui. Eu não sou contra isso não, mas eu acho que antes de contratar um centroavante, o Flamengo tem que contratar um goleiro. E já para essa janela de transferência. Não é uma crítica ao Rossi, mas se o Rossi se machuca, quem entra no gol do Flamengo? Matheus Cunha. Assim, com todo respeito, não está à altura e é um jogador que já está com a cabeça no Cruzeiro. E ele só não foi liberado para o Cruzeiro nessa janela porque o Flamengo disse ao Cruzeiro que não conseguiu contratar o goleiro que eles queriam. E por conta disso não iria liberar o Matheus Cunha, porque o combinado era liberar já o Matheus Cunha, para ele se apresentar ao Cruzeiro. Só que o Cruzeiro recebeu a negativa e aí acabou assinando um pré-contrato com o jogador para garantir o jogador em janeiro. Mas se eu fosse dirigente do Flamengo, estaria muito mais preocupado com a contratação de um goleiro à contratação de um centroavante nesse momento. Eu iria ao mercado atrás de um goleiro, porque se o Rossi se machucar, hoje não tem ninguém para entrar no gol do Flamengo. E não tem mesmo, porque não é assim. O Pedro, você ajusta, aí puxa daqui, bota o Bruno Henrique ali, bota o Plata aqui, você dá um jeito, né? Agora, o goleiro, irmão, ou você tem um goleiro no banco, ou ninguém vai virar um goleiro, Pedrosa. E decide partidas. A versatilidade não existe nessa função. E decide partidas, assim. Quando você tem um goleiro reserva que não está acostumado, não está com ritmo de jogo e não é do nível do seu titular, infelizmente isso pode ser prejudicial. A gente teve um exemplo aí, eu não vou nem crucificar o garoto aqui, eu acho que tem muito potencial ainda pela frente, que é o Fusato, que não jogava com frequência, que não estava em ritmo de jogo e acabou prejudicando o Vasco contra o Mirassol. E a gente poderia dar vários e vários exemplos. Então, assim, eu acho que o Flamengo precisa sim de um goleiro reserva.
Mas mais até do que o centroavante, eu vou ser muito honesto. A posição de volante, para mim, com Alan e Everton Araújo, não está bem servida do nível que o Flamengo precisa para ser o Flamengo que a gente sabe que... E com as inconstâncias físicas dos demais, né? Exatamente. Que é o Pulgar e o De La Cruz. O Flamengo tem que fazer o seguinte, tem que preparar o De La Cruz. Gente, o De La Cruz, ou ele isso. custou 80 milhões de reais, ou mais até com comissão. Vamos arredondar, 90 milhões de reais. Você não contar com o De La Cruz... vista, né? É isso. O Flamengo tem que preparar esse jogador. O jogador também tem que se preparar, tem que fazer um trabalho de recuperação. Eu entendo os problemas físicos do De La Cruz, mas hoje ele é jogador do Flamengo, custou alto e o Flamengo não pode se dar ao luxo de ir ao mercado você tendo um De La Cruz ali. O De La Cruz ele tem que ficar pronto, o De La Cruz tem que jogar, nem que seja para ser um reserva imediato de um Jorginho da vida, ou até mesmo do primeiro volante, quando o Pulgar voltar. É o De La Cruz, gente, é um jogador de seleção uruguaia que se destacou com a camisa do River Plate, chegou ao Flamengo custando extremamente alto o valor. Então, assim, não dá para descartar o De La Cruz. O Flamengo tem que preparar esse jogador e, obviamente, o jogador fazer um trabalho importante para poder ficar pronto fisicamente. Eu não duvido que eles estejam tentando, né? Claro que Só não Nem conseguem. eu. Exatamente. Esse que é o problema. E o ponto é... E a quando reta chegou, final de temporada. Isso já sabiam, né? Assim, dessas inconstâncias físicas, porque ele, em outros times, vocês mesmos trouxeram essa informação aqui na época, ele não era um cara com uma minutagem muito grande. Ele sempre teve problema físico. Então, é isso. Ele sempre teve problema físico. Ele Só que ele jogava menos na Argentina. É isso aí. E viajava menos. Menos jogos. O gramado melhor. E mesmo assim, tinha dificuldade de emplacar sequências de jogos, né? Daqui a pouco... Vocês estão me olhando? Eu falei certo, não, né? falou certo. Será que minha memória me traiu? Mesmo. Porque eu tô... Não, hoje é isso sextou, mesmo. hoje é sextou. Olha aqui, daqui a pouco o Vene Casagrande vai falar toda essa situação do goleiro John, do Botafogo, que já tava praticamente o torcedor... Tá aí um pouco do que foi comentado, né? Os bastidores do Flamengo, né? Carrascal vai estrear, esse é o lado positivo desse final de semana, no caso amanhã, né? Esse vídeo tá sendo gravado na sexta-feira, então no sábado Flamengo e Mirassol. Tô bem ansioso, acho que o Flamengo vai vencer o Mirassol, tem que ganhar, porque se não ganhar vai ser uma semana daquelas terrível. E no meio de semana vai ter ali o primeiro confronto das oitavas de finais da Libertadores, vai enfrentar o Internacional. O Flamengo vai ter 2 jogos aí no Maracanã, né? Esse com o Mirassol agora no sábado. E na quarta-feira vai pegar o Internacional. Primeiro jogo no Maraca, o segundo no Beira-Rio. O Inter que também foi eliminado, né, pelo Fluminense na Copa do Brasil. Então ambas as equipes não têm essa competição mais em seus calendários. Comente abaixo o que você achou das informações, né? Deixa o like, inscreva-se no canal e daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Obrigado a todos. Valeu!